Na segunda metade do século XVIII, a cidade do Porto está a crescer claramente para lá das suas antigas muralhas medievais. Muito impulsionada pelos projetos do todo-poderoso governador do Porto, João de Almada, e do seu famoso plano de melhoramentos da cidade. É graças a João de Almada que são então rasgadas largas artérias, na época estradas, hoje ruas, ou então vai alargar outras, criando uns eixos estruturantes que saem de um modo axial do centro da cidade. A Rua de Sedufeita, a Rua do Almada, a Rua de Santa Catarina. E é exatamente para estas novas áreas urbanas, para lá das antigas muralhas, que a cidade se vai espraiando. Mas, nos finais desse século XVIII e durante as primeiras décadas do século seguinte, a gente abastada, a burguesia de negócios do Porto, vai também adquirir, naquilo que eram então arrabaldes do Porto, uma série de quintas agrícolas e que agora vão transformar em espaços de lazer, em quintas de recreio. E muitas dessas famílias acabarão mesmo depois, posteriormente, por aí residir de um modo definitivo. É o que se passava, por exemplo, aqui nesta área junto à então designada Torre da Marca. É então Quinta da Macieirinha. É aqui que se instala um rico negociante do Porto e vai transformar esta quinta também num espaço de lazer. Nessa época, todas estas intervenções são muito marcadas pelo ambiente, pela estética, pela cultura do romantismo. Bom, é aquilo que nós hoje chamamos o Porto romântico. E não deixa de ser sintomático que aqui na Quinta da Macieirinha e na sua casa, em 1972, depois de adquirida pela Câmara Municipal, esta vai aqui abrir as portas de um museu. Um museu romântico, que esteve fechado durante algum tempo, mas que em 2018 reabriu as suas portas. É através do Museu Romântico que nós vamos trilhar os caminhos da história, naquele que afinal é o mais antigo museu municipal do Porto. Embora a Casa de Entre Quintas tenha uma origem mais antiga, muito do seu protagonismo vai-se alicerçar no momento em que ela é adquirida, no final da década de 30 do século XIX, comprada por uma importante e abastada família da cidade do Porto, a família Pinto Basto. António Pinto Basto, um grande proprietário também da cidade. De resto, uma família que se encontra muito ligada ao mundo dos negócios e até da indústria. Por exemplo, o irmão de António Pinto Basto, José de Pinto Basto, é um dos pioneiros da industrialização no nosso país, o fundador da famosa fábrica de porcelana da Vista Alegre. Estamos também numa época em que definitivamente a estética, o ambiente, o gosto romântico está a espalhar-se no nosso país. Para isso muito contribui o contacto da elite nacional com os centros culturais europeus. E não nos podemos também esquecer que durante os anos anteriores, durante o período que irá desembocar na guerra civil entre liberais e absolutistas, muitos importantes liberais tinham estado exilados em França e em Inglaterra, de onde trazem este gosto romântico. Enfim, um gosto, um ambiente que é muito evidente nesta sala que fica logo junto à entrada da casa. É a sala das visitas, uma salinha que servia, enfim, de recepção às pessoas que vinham visitar a família. É conhecida também nos nossos dias como a Sala das Telas, porque ela é dominada por um grande conjunto de pinturas e têmpera sobre tela que estão aqui nestas paredes. Elas
originalmente não são desta casa, mas sim de uma residência abastada de Braga, e foram para aqui trazidas, depois de adquiridas pela Câmara Municipal do Porto, quando esta aqui montou, como dissemos, em 1972, o Museu Romântico. E é exatamente esse ambiente romântico que domina nestas telas. Esse gosto pelas neblinas, pelos castelos, pelas ruínas. No final do século XIX, sabemos que a casa possuía aqui no Reio de Chão um compartimento para o bilhar. O bilhar, esse jogo que se vinha popularizando no nosso país e particularmente na cidade do Porto ao longo da segunda metade do século XIX. Mas nesta sala do bilhar do Museu Romântico, a nossa atenção prende-se também noutras pinturas que aqui podemos contemplar. São igualmente provenientes de uma outra casa burguesa da cidade do Porto e que demonstram bem toda a dinâmica comercial destes homens de negócio da cidade, que fazem questão de pintar, por exemplo, os principais portos com os quais tinham ligações. Aqui podemos ver uma representação do Porto de Londres ou do fabuloso Porto de Hamburgo. Mas sintomática também é esta pintura, que afinal tem a ver com todo esse mundo do progresso a que estes homens de negócio querem estar ligados. Aqui temos a representação das explorações petrolíferas na Pensilvânia. E nem sequer lhe falta esse elemento também ligado ao progresso, que é a energia a vapor e o comboio. Encontramos-nos agora na sala de estar, um espaço que vem sublinhar, afinal, aquela que é uma das grandes novidades das casas da burguesia da Europa Ocidental nesse século XIX e que estão muito ligadas a este ambiente do romantismo e que tem a ver com uma clara especialização dos diferentes espaços, dos diferentes compartimentos das residências, onde há lugares específicos para receber, espaços para comer, outros para dormir. É um corte com o que até aí dominava, onde diferentes funções se concentravam nos mesmos espaços. Algo que já no século XVIII vinha-se notando nos palácios, nas residências sumptuosas da nobreza, mas que para a generalidade da população, nomeadamente no mundo rural, ou das classes laboriosas que começam agora a chegar à cidade, bom, é uma realidade que terá ainda que esperar pelos finais do século XIX. Mas daqui, nas casas da burguesia, essa diferenciação dos espaços é agora já por demais evidente. Casas da burguesia que, nesse mundo romântico, ficam também marcadas pelo grande número de quadros, de telas que decoram as paredes. E agora, na sequência desta regeneração do espaço do Museu Romântico, isso foi também reforçado com a colocação de um grande conjunto de quadros, de obras de arte da coleção da Câmara Municipal do Porto. Algumas são aquisições muito antigas, como por exemplo em 1850, quando a autarquia adquire uma boa parte de uma coleção importante, particular, que era a coleção e o Museu Allen. Bom, mas ainda dentro destes diferentes espaços e a sua especialização, estamos agora num outro muito interessante, é a biblioteca, onde é também evidente esse gosto romântico pelas antiguidades e pelo colecionismo, que também se reflete na aquisição, na coleção de objetos naturais.
Entre os compartimentos que apresentam uma função claramente distinta das restantes áreas da casa, destacam-se as salas de jantar, que apesar da sua designação, se destinavam às principais refeições, que não exclusivamente a da noite. Ora, numa casa de uma importante, influente e abastada família como era Pinto Basto, a sua sala de jantar tem que demonstrar essa mesma importância da família, até porque é aqui que, juntamente com os seus convidados, eles passam um longo tempo. E, por isso, essa monumentalidade vai ser, de alguma forma, sublinhada não só porque estamos num espaço amplo, mas também pelo cuidado na decoração do centro da mesa, pelos aparadores que acompanham todo este conjunto e, claro, pelos copos, pelos pratos, pelos serviços e pelas toalhas que aqui são utilizadas. Perante esta monumentalidade, podemos afirmar que estamos com efeito naquela que é uma sala de aparato. A Casa de Entre Quintas, na Macieirinha, ficará associada em 1849 a uma importante figura, um rei italiano, que aqui irá residir durante alguns meses. O rei Carlos Alberto, que aqui nos aparece retratado com a cidade do Porto por fundo. Aqui no primeiro piso, o Museu Romântico salienta esta forte ligação desse monarca italiano à casa. Estão nomeadamente recriados alguns dos ambientes da vivência do rei neste espaço, no caso da capela, mas também aqui do quarto de vestir, igualmente o quarto de dormir e também o salão de apoio ao rei. Importa, no entanto, dizer que esta passagem de Carlos Alberto pela cidade do Porto e aqui pela casa da Quinta da Macieirinha é um momento trágico. Em rigor, Carlos Alberto já não é rei. Ele havia abdicado da coroa a favor do seu filho, depois de ter perdido uma batalha de Novara contra a Áustria. Carlos Alberto é um dos responsáveis pelo início da unificação italiana. Disputava alguns territórios no norte da Itália com a Áustria e acabou por sair derrotado. Mas ele está muito doente e, apesar da sua fraqueza, ele opta por se exilar num local muito longínquo de Itália, aqui, a cidade do Porto. Para isso tem que cruzar toda a França, toda a Espanha e chega gravemente doente à cidade. Acaba por se hospedar nos primeiros dias numa famosa hospedaria, a do Peixe, que ficava no Largo dos Ferradores e que hoje, sintomaticamente, conhecemos como a Praça de Carlos Alberto. Mas pouco tempo depois, Pinto Basto acabará por ceder esta sua bela casa para que o rei aqui se possa hospedar com dignamente. Em rigor, ele vai alugar a casa. Mas, apesar de todo o bom ambiente aqui de Entre Quintas, apesar dos cuidados e do carinho da cidade em torno do estado de saúde do rei, a verdade é que este se vai agravando. E 3 meses depois de chegar ao Porto, acabará por aqui falecer. Tinha 50 anos. Muito se tem discutido sobre os motivos que terão feito com que Carlos Alberto tenha escolhido o Porto, uma cidade onde ele nunca tinha estado, para se exilar. Não sabemos, em rigor, quais os motivos, mas alguns investigadores têm chamado a atenção para um facto importante. O Porto era, nessa altura,
um símbolo internacional na defesa da liberdade e do liberalismo. Ora, Carlos Alberto, apesar de, por vezes, ter titubeado um pouco nas suas opções políticas, ele é, no fundo, um rei liberal. E ele havia perdido essa batalha contra a Áustria absolutista. Ora, exilar-se no Porto é buscar o refúgio de uma cidade que, fruto do cerco do Porto que tinha ocorrido entre 1832 e 33, na sequência de um enorme sacrifício, o Porto tinha garantido o definitivo triunfo da liberdade e do liberalismo no nosso país. E terá sido esse facto, terá sido este Porto simbólico em torno do liberalismo que terá feito com que o monarca italiano tenha escolhido a cidade para se exilar e acabar por morrer. Mas a história desta casa, como é óbvio, não é feita só de tragédias e tristezas. Ela é também marcada pelos momentos de alegria e de divertimento. A sociedade romântica portuense de meados do século XIX frequentava bastante os teatros, concertos, as óperas, mas não raras vezes traziam também os divertimentos para o interior das suas qualificadas residências, nomeadamente em salas amplas, como é o caso aqui, na casa da Quinta de Maceirinha, da sua sala de baile. É com efeito nestes amplos salões que, para lá das récitas, dos saraus, de poesia e de música, tinham também lugar essas práticas tão do gosto da sociedade portuense da época, os bailes. É verdade que havia algumas instituições que promoviam bailes bem famosos, como era o caso da Sociedade de Santo António do Penedo ou a Assembleia Portuense, e claro, os bailes da feitoria inglesa, mas não raras vezes as famílias burguesas traziam para estes salões também essa prática do baile, especialmente entre janeiro e abril, como nos referem os documentos da época, e coincidindo por isso também com esse momento grande que eram as festas do Carnaval. Bom, os salões de baile, onde, como não podia deixar de ser, os trajes, os vestidos tinham um lugar muito especial. Os fatos de gala com as suas icónicas cartolas, os belos vestidos de noite e de baile, os quais não faltam os adereços como as luvas, as joias. Tudo isto faz parte desse mundo requintado, chique, da burguesia romântica portuense de meados do século XIX. E entre os adereços não faltavam também os leques. De resto, desde que foi inaugurado em 1972, o Museu Romântico apresenta uma importante coleção de leques que, devido a motivos de conservação, tiveram que ser retirados nos anos 80. Mas agora, na reabertura deste Museu Romântico regenerado, os leques, ou parte deles, voltam a estar em destaque, sublinhando todo este mundo ligado a esses ambientes de divertimento que tinham também lugar aqui nesta casa. E onde o leque, para lá de um elemento da moda, do vestuário, tinha também aqui uma função, não só para refrescar as donzelas e as senhoras, mas não raras vezes um importante instrumento de sedução. Mas há muito mais para ver no Museu Romântico.
no caso da Galeria dos Retratos Litogravados, ou um espaço dedicado também às transformações e evoluções políticas no nosso país e também na Europa nesses meados do século XIX. Uma particular atenção é dada ao mundo e aos espaços para a infância, não faltando sequer um destaque para aquela que era, na época, uma internacionalmente famosa boneca, Jenny Lind, que afinal nos retratava aquela que era uma cantora sueca de ópera, então bem famosa. No fundo, a Barbie desses tempos e que tantas crianças fez sonhar. Ou então, uma pequena galeria. Esta é outra das novidades do novo Museu Romântico, com obras de dois destacados pintores do Porto do século XIX, Francisco José de Rezende e o inglês Joseph James Forster, o Barão de Forrester. Espaço privilegiado da memória da cidade do Porto, o Museu Romântico, instalado no antigo lugar de Entre Quintas, mais precisamente na Casa da Quinta da Macieirinha, recria-nos, como tivemos a oportunidade de ver, os espaços, os diferentes compartimentos de uma casa, de uma abastada família burguesa do Porto romântico do século XIX. Mas, para lá das recriações destes ambientes, nem por isso o museu, para cumprir a sua missão, os seus objetivos, abdica, nos nossos dias, de socorrer das novas tecnologias, como uma prática de trazer até ao grande público as temáticas, aprofundar os temas relacionados com esse período tão crucial para a história do Porto. Permitindo-nos, por exemplo, aprofundar os nossos conhecimentos sobre algumas personalidades que marcam o Porto romântico, entre eles, por exemplo, Almeida Garrett, ele próprio um precursor do romantismo no nosso país, ou então o caso, que ainda há pouco vimos, de James Forrester, o Barão Forrester. Mas este Porto do século XIX é também importante, porque não nos podemos esquecer que a cidade, em muitos domínios, marca a agenda no nosso país. É o Porto que está associado aos grandes acontecimentos políticos do 800. Foi aqui na cidade que em 1820 teve lugar a Revolução Liberal. 12 anos depois, é na sequência do Cerco do Porto que definitivamente o liberalismo triunfa em Portugal. Será o Porto a ter um papel importante nos acontecimentos políticos seguintes, com a Maria da Fonte, a Patuleia, a regeneração. Será no Porto que terão lugar as primeiras tentativas de implantação do regime republicano. E é também o Porto que, em muitos aspectos, é pioneiro da industrialização e de todo o movimento associativo e político que irá marcar as décadas seguintes. E por isso, se através desta casa, das suas janelas, da sua varanda, nos debruçamos sobre esse Porto romântico do século XIX, também não deixa de ser verdade que aqui nos debruçamos também sobre Massarelos, a Rábida e o início desse processo industrial que também tanto irá marcar o Porto. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.
Este programa foi patrocinado por World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático.